Olá, eu sou Esther Sartori e esse é mais um podcast Preocupações de Mãe. Um espaço de informação, entrevista, dicas e história de mães que contam pra gente os desafios e as delícias de educar filhos. E o tema de hoje é um tema muito bacana, é a comunicação não verbal, aprendizagens em crianças com TEA, o transtorno do espectro autista. Eu vou trazer algumas falas aqui que a gente escuta às vezes que são bem interessantes. Vamos ver se a gente se identifica com isso? Olha lá. Ah, esse choro? Ah, esse choro é manha. Ah, essa risadinha é malandragem, hein? Ah, quando ele grita assim, é porque ele tá com fome. E assim, além de tudo o que a mãe já aprende quando nasce a criança, ela aprende ainda a ser uma intérprete de sons. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui Carol Parisi, fonoaudióloga, integrativa e homeopata. Você gosta desse tema? Então, se você gosta desse tema, eu vou te dar 3 dicas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber sempre uma notificação e dá aquela curtida. Você vai ver, sempre tem coisa nova para você escutar. Eu estou aqui no podcast Preocupações de Mães, eu estou no Instagram Esther Sartori _ e em breve em outros canais, tá bom? Vamos ter calma nesse momento. Antes de eu começar o tema, eu vou pedir para que a Carol se apresente. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Esther. Obrigada pelo convite. Obrigada pela sua disponibilidade de fazer um podcast como esse, né? Acho que preocupação e mãe são duas coisas que andam muito juntas. E tenho acompanhado alguns episódios que já foram ao ar. Ai, muito obrigada. Muita Acompanhe mesmo. Não, muita contribuição, muito conteúdo bacana que está sendo disponibilizado, que vale a pena compartilhar. E fico feliz de poder fazer parte e trazer a minha contribuição aqui também. Eu sou Carolina Parisi, fonoaudióloga, formada há 23 anos, mestre em clínica fonoaudiológica, especialista em linguagem, homeopata e trabalho com práticas integrativas também. E venho desenvolvendo ao longo desse tempo todo um trabalho que privilegia, né, a gente entender o que o sintoma das crianças e dos adultos, aqui acho que a gente vai falar um pouquinho mais das crianças, né, até pelo próprio tema do podcast, mas o que eles trazem de mensagem para a gente. Eu sempre falo que um sintoma, ele é um pedido de ajuda. Essa frase é maravilhosa. É isso mesmo. E a partir do momento que a gente entende que um sintoma é um pedido de ajuda, o nosso posicionamento frente aos sintomas, aos adoecimentos, sejam eles físicos, mentais, emocionais, muda. A gente muda a nossa postura perante aquilo que se apresenta para a gente, porque a gente entende aquilo de outra maneira. Muito legal. Muito legal essa visão. É isso aqui, entender o cuidado integrativo, né? Isso, entender esse cuidado na sua totalidade, na sua globalidade. Sabe, é interessante a gente pensar, existe uma diferença bem grande entre comunicar e falar. Você pode muito bem comunicar sem falar. É muito legal. E ainda que as crianças nasçam sem falar, elas têm formas de comunicar que já fazem com que elas tenham uma interação com o mundo, uma interação consigo e uma interação com as pessoas que estão à sua volta, não é isso? Então, quando a gente... E o primeiro contato mesmo vai ser com quem? Com o adulto. Aí a gente vê a importância desse adulto na construção da oralidade. E que pai, que mãe não fica esperando, né? A criança falar assim, mamãe, papai, é ou não? Mesmo que a criança, antes de falar mamãe e papai, diga água, não tem problema, mas se ela falar qualquer coisa, já vale, não é mesmo? Mas, Carol, essa expectativa é grande e demora meses para essa criança começar a verbalizar os seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos. Mas quando isso não acontece, me fala um pouquinho.
Quando isso não acontece, isso é um momento de muita angústia, né? E eu recebo na clínica os pais sempre muito ansiosos para o desenvolvimento dessa linguagem, dessa oralidade. E eu sempre falo para eles, a gente vai ter muita calma nessa hora. Por quê? Porque se você parar para pensar, a fala, a linguagem oral, né? Ela é a última etapa quase ali do processo do desenvolvimento humano, né? O nenezinho nasce, primeiro vem um desenvolvimento motor ali, mexe, consegue sentar, equilibra a cabeça, ele nasce, ele come, ele engatinha, ele caminha. E daí, o último que vai aparecer é a linguagem. Porque também é uma função motora, né? É uma função antes motora. Antes as funções motoras, elas começam a ter uma maturação, e aí essa função motora vai se estendendo, né? E a fala vai ser esse processo final dessas... Final não, né? Vai ser um processo dessas funções motoras, é isso? A gente precisa do motor para falar, mas Exato. mais do que o motor, a gente precisa do simbólico para a gente poder também, falar. Claro, vamos entrar nisso também. A gente precisa do simbólico para poder falar. Então, ele vai chegando lá no final, quando a criança já está maiorzinha. Que momento é esse? Quando a criança está por volta de 1 ano e meio. 2. Tá. Mas 2, assim, é importante a gente não pensar só na oralidade, só na linguagem oral, porque como você falou, a gente comunica de outras formas. Exato. Então, quando eu recebo, né, os pais, a família, para fazer uma avaliação, mas ele não fala, o que você vai avaliar se ele não fala? Nossa! Muita coisa! Meu Deus, eu já tive essa pergunta no consultório. Mas se ele não fala, como é que você... Gente, o corpo, atenção, o corpo fala. As expressões corporais, as expressões faciais, o som que a criança emite são formas de comunicação, são linguagens específicas, não é, Carol? Sim. Tudo vai ser... A oralidade, ela vai sendo construída, né? Então, aquele bebezinho que está lá no berço, que começa com aquele balbucio, com aquele mamamama, os pais que vão atribuindo sentido, significado, e é o adulto, como você falou, que vai construindo a linguagem na criança. Lógico, a gente não pode associar completamente uma coisa a outra. Existem quadros neurológicos, existem diversos problemas, né, diversas causas para um atraso de fala, para uma não oralidade, para uma criança não verbal. Mas, assim, se a gente pensar no desenvolvimento normal, no processo de aquisição de linguagem, é no jogo ali, né? Entre a criança, o bebezinho e o adulto, entre o simbólico, o imaginário e o concreto, que vai sendo construído todos os elementos para que a criança possa falar. Porque ela é uma das últimas funções, né? E tem uma coisa que eu sempre falo que eu acho muito... Eu tive essa pergunta assim na faculdade, vou fazer aqui para todo mundo. Alguém já pensou? O que vem primeiro? A fala, a linguagem ou o pensamento? Você pensa sem linguagem? Você pensa com linguagem? É uma coisa que é um... Dá pano para manga você pensar nisso. Dá muito pano para manga, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala sobre o falar, né, sobre essa importância dada à fala, e a gente até já conversou sobre isso, na história da criança e da infância, né? A criança que não falava na idade, a criança que fala até os 7 anos, vamos colocar mais ou menos isso, até os 7 anos, a criança não se considerava a vontade ou o desejo da criança, porque se ela não fala, ela não é uma criança de desejo. Então, o que determinava o papel social da criança era a fala. Se a criança não fala, ela não é uma cidadã de direito. Isso já aconteceu por muito tempo. Isso na Idade Média, mas a gente vai ver que na Idade Moderna, quando a gente pega a moderna, contemporânea, essa criança já passa a ser uma cidadã de direito, né? E hoje, a criança, falando ou não, ela é uma cidadã de direito. Sim. E essa é uma coisa muito legal da gente pensar. Os estudos da infância e da criança demoraram para surgir, né? E muitas vezes quem fala pela criança é sempre o adulto, né?
Sim. Quem se expressa pela criança é o adulto. Nessa visão que eu falei um pouquinho, né, da gente entender o sintoma de outra forma, também vem a gente entender o ser humano, entender a infância, a criança de outra forma. E tem uma frase que eu acho muito linda, que é assim: a criança, ela é o recém-chegado do reino dos céus. A criança, ela é a humanidade, a última geração, né? Ela é o que tem de mais atual chegando. Então, assim, eles têm muita coisa assim para nos ensinar. A gente pode aprender com eles. A gente vive num modelo que o adulto sempre tem que ensinar, né? Num modelo um pouco mais assim, eu sei e você não. E não é bem isso. Não. Nós sabemos coisas, mas eles também sabem coisas diferentes das que a gente sabe, né? Exato. Hoje não dá mais para você achar que a condução tem que ser completamente só do adulto. Veja, isso não quer dizer que você não é o adulto numa relação. Pai e mãe são os adultos da relação. Ponto. E nesse caminhar aqui, principalmente como a gente tem visto hoje, né? Essas vezes inversão de valores, essa inversão de papéis. Que já teve até preocupações de mãe falando sobre isso, por conta das constelações. E também o TOD, né? O transtorno. TOD eu não vi. Então, assim, quando a gente traz isso, quando a gente pensa o quanto nós aprendemos também, porque olha só, gente, isso é uma coisa que eu tenho muito clara. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. Então, a partir do momento que você passa a interagir com outro indivíduo, você aprende. Sim. Você aprende sobre o outro e principalmente sobre si. Sim. E nasceu todo mundo junto. Nasceu a criança, nasceu o pai e nasceu a mãe no mesmo instante. Exatamente. Né? Então, assim, um tem a aprender com o outro. Um monte. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. E isso é uma coisa que hoje a gente percebe que tem sido mais e mais entendido. Mas, Carol, quando, de fato, os pais têm que se preocupar com a criança que tem uma disfunção de linguagem? Em que momento? Ou de linguagem ou da comunicação? Quando? Eu costumo falar que o que eu falei agora há pouquinho, né? A gente não pode pensar só na oralidade, só no verbal, só no fala ou não fala. Na comunicação. Né? Na comunicação. Então, assim, é aquela criança que ela não busca muito o contato com o outro. Você percebe que com 1 ano e meio, 1 ano e 7, se você deixar, eu falo que esses casos são delicados, porque assim, é muito fácil para o adulto deixar a criança ali. Mas tem criança que com 1 ano e meio, se você deixar ela sozinha no canto, ela fica. Isso é para se preocupar, não é para achar bom, porque eu consigo fazer meu trabalho aqui no computador em paz. Não é para deixar a criança lá quietinha com os brinquedinhos dela e, pronto, deu um sossego para mim. Não, é na relação com o adulto. Essa criança que está lá e fica um bom tempo ali, nessa faixa etária, é um sinal de alerta. Porque é a relação com o outro. E assim, a gente quer se comunicar para quê? Para falar para o outro alguma coisa, para passar para outra pessoa uma informação. A comunicação, ela é multimodal, né? Ela pode ser verbal, ela pode ser gestual, ela pode ser de imagens. Sim, tem muitas formas de comunicação, mas assim, todas elas envolvem esse outro, com quem eu quero que saiba de alguma coisa, eu quero passar uma informação. Então, para mim, isso é um grande sinal de alerta. E porque tem criança que não fala, mas ela conta história sem falar. Exatamente. Né? Não que nesse momento você não precise correr atrás, porque, como eu falei, até os 2 aninhos, as crianças já estão falando. Falando o quê? Juntando 2 palavrinhas. Tem criança, isso de um modo geral, né? Tem criança que com 2 anos já está falando bem mais do que isso, mas via de regra, é aquele, mamãe me dá, papai quer, uau, uau, olha o uau, uau, né? E a criança, ela tá mostrando que ela tem uma compreensão do mundo que a rodeia, através de fragmentos ali da oralidade. Tem criança que, apesar de não falar, ela vê o cachorrinho, ela vai lá, pega a mãozinha da mãe, aponta, ela tá mostrando que ela tá entendendo
o que está acontecendo ali no E entorno interagindo dela. com Ela está o interagindo. mundo. Ela está ali na troca, né? Na troca de simbólica mesmo, na troca de informação, de simbolismo, de desejo, de vontade. Ela comunica o que é dela, ela chama a atenção do outro. Isso é muito importante. Então, aquela criança que está quieta, ela é super boazinha, porque muitas vezes o diagnóstico ou a busca por atendimento demora por conta disso, né? O que se mistura? É filho único, não tem muito com quem brincar, mas ele é tão bonzinho, eu deixo ele lá, ele fica lá quietinho. Não é bem assim. Você sabe que você está falando isso, e eu tô trazendo isso para a escola, tá? Eu tô trazendo isso para a sala de aula. Olha que você está falando e minha cabeça está aqui funcionando. Porque linguagem e aprendizagem caminham juntos, não adianta. É suporte, né? Eu sempre coloco que são suportes, um para o outro. E quando você tem aquela criança na sala de aula, quietinha, ali, que não se movimenta, que não fala, que pouco interage, não dá trabalho, que delícia, essa criança é uma graça, ela não dá o menor trabalho. Mas neste não dar trabalho, muita coisa pode estar acontecendo. Sim. E uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, mas o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele não é só físico. A agitação do transtorno não acontece só no corpo. A agitação do transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade acontece na mente. E às vezes você está olhando aquela criança ali, quietinha, ela não está fazendo nada. Em compensação, a velocidade do pensamento, a quantidade de coisas que estão, o turbilhão que acontece dentro da cabeça dessa criança é tão grande que a hiperatividade não está no físico, está aqui dentro. E os professores não conseguem perceber. Então, assim, mas ele não aprende. Mas ele não... Mas por quê? Né? Eu falo... E às vezes a criança não consegue nem expressar o que está acontecendo, não consegue nem entender o porquê desse turbilhão. E por não ter a linguagem adequada para aquilo, também não consegue dizer o que está sentindo. Só sabe que existe uma bagunça ali dentro. Sim. Sim? Eu falo muito para os pais, né? Só para eu fechar isso. Viu? Gente, observe quem está. Observe muito quem está. Na sala de aula, às vezes ali quietinho. Uhum. Observe essa pessoa. Converse, veja, interaja, pergunte. Porque às vezes esse que você acha que não te dá o menor trabalho é aquele que tem o maior, olha assim, é a maior queixa, o maior sofrimento é dele mesmo. Eu falo muito para os pais, porque daí às vezes chega lá no consultório, né? Você já tem uma vivência de escola que eu não tenho, eu tenho uma vivência de consultório que você também tem, mas de coisas diferentes também. A gente trabalha, no fundo a gente trabalha com áreas muito próximas, porque nós acreditamos na multidisciplinaridade. Isso Sim. É uma coisa muito interessante que nós vamos falar também. E é por isso que a gente pode estabelecer essa conversa. Né? Sim. Vamos lá. Mas eu falo muito para os pais chegam lá no consultório às vezes, mas a escola também não falou nada, mas a escola não sinalizou, mas a escola não viu. Eu falo, o que acontece é exatamente isso. Aquela criança que não dá trabalho, muitas vezes, ela é a última que chama atenção. Aquela que está subindo pelas paredes, que está ficando em pé em cima da mesa, porque ela conturba o ambiente e atrapalha o andamento. A que está quietinha, não. Então, é importante que os pais percebam, mas percebem na sua casa. Não, e eu sempre falo assim, gente, pai e mãe é pai e mãe. Vocês, cada pai e cada mãe, se não conhece, começa a conhecer o seu filho melhor do que qualquer outro profissional. Os profissionais, nós temos formações específicas. Exato. Existem coisas dentro da sua casa que só acontecem lá, que não vão acontecer na escola e não vão acontecer no consultório. E são os pais que têm que ter esse olhar para a criança. Outra coisa que eu falo é assim, tô na dúvida, será que é, será que não é? Procura um profissional. O que eu faço bastante, principalmente na faixa de 1 ano e meio, 1 ano e 9, eu faço muito. Eu recebo a família, faço avaliação, faço uma sugestão de rotina que pode enriquecer ali
o dia a dia com brincadeiras de linguagem, porque, gente, tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Tudo é linguagem, né? E assim, é ali no dia a dia, na hora do banho, na hora da alimentação, que se esses momentos forem enriquecidos com a linguagem, a criança muitas vezes vem para a oralidade, né? Você consegue transformar o próprio dia a dia. Então, muitas vezes, os pais vêm, eu faço avaliação, 3 sessões, mais ou menos. Eu não gosto de fazer uma só, porque ainda mais criança muito pequena, um dia vem e só chora. Um dia vem e brinca com tudo, né? Então, é legal, eu acho legal você ter mais de um dia de observação para poder conhecer um pouquinho mais essa criança. Você sabe que eu tenho isso para mim é quase que uma regra. Quando vem uma mãe ou um pai e diz assim para mim, você consegue fazer um diagnóstico para mim hoje? Hã? Não. Não. No mínimo, 3 sessões a 4. No mínimo. Esther, eu vou falar uma coisa da nossa área, que eu falo que eu acho que as pessoas não pensam assim sobre. Aham. Pode falar que eu vou te ouvir. eu vou Ai, concordar. olha lá o que você vai falar, cara. Eu vou concordar. Pode Não, falar. vou falar. A gente está falando do quê? Das funções que nos fazem humanos. Exato. A gente está falando de aprendizagem, de linguagem, de uma especificidade, de uma especialidade que requer uma observação cuidadosa. Não é assim, você sabe o que ela tem? Em 20 minutos de observação? Não sei. Não sei. Em uma Pode sessão ser eu também não tanta sei. coisa que eu não sei. Em uma sessão eu também não sei. E não é porque eu não estudei, é exatamente o contrário. É muito pelo contrário. É porque eu estudei muito e eu sei quantos desdobramentos isso tem, o quanto se requer para que a gente chegue ali nas funções executivas. Opa, né? Memória de trabalho, uma série de coisas. Não é isso que nos faz humanos? Pois é. E eu tô dizendo isso porque eu já fiz esse comentário uma vez e vou fazer de novo. Vai chegando no final do ano, quando parece que os pais percebem que pode vir uma reprovação, e aí vai todo mundo correndo atrás de um laudo. Gente, vamos falar sobre laudo? Não que ele não seja importante. Ele é importante. Ele é um norte. Mas a gente ficar refém de laudo, pai, mãe, criança, ficar refém do laudo por uma intervenção precoce, por exemplo, não dá, né? De novo, pai e mãe. E mãe. Vocês, se não conhecem, passem a conhecer o filho de vocês. Não é o laudo que vai dar o... Não Olha, é o laudo que vai falar o que é ou não. O laudo não vai falar para você, como fonoaudióloga, ele não vem com um plano. Olha, o laudo veio com um plano para você, fonoaudióloga. Ou o laudo não vai vir comigo. Olha, psicopedagoga, a partir de agora você vai trabalhar isso aqui, porque o laudo não vem com isso. O laudo não vem com nada pronto. Ele vem com um norte. A partir daí é o nosso trabalho. Não é mesmo? Mas a gente não consegue, agora aqui, a gente consegue mais ou menos olhando, observando a criança, não em um dia, mas observando a criança, entender mais ou menos como é que a cabeça dela está funcionando. Sim. Bem mais ou menos. Mas a gente consegue. Consegue. Não é o laudo que vai falar daquele funcionamento. Não. Né? Então, assim, é uma observação clínica que você vê o que está se mostrando, onde está a dificuldade, o que aquela criança tem mais habilidade, o que você pode usar ali como facilitador do trabalho terapêutico, porque se ela tem mais habilidade com aquilo, eu posso usar isso como uma estratégia para desenvolver as outras coisas que eu quero, né? E eu falo, hoje, por sinal, comentei isso com o pai, para os pais e para as mães, gente, a informação hoje está fácil, está acessível, todo mundo procura no Google, eu também procuro e a gente tem que se informar. Mas, por favor, não se guiem por isso. Primeiro, porque tem muita bobagem também na internet. Tem muita coisa que não é bem assim. E ainda as coisas que são bacanas, que são sérias, o pai e a mãe olham e daí fica como? Preocupação de mãe. Fica preocupação de mãe. Ai, adoro. Não, mas fica a preocupação de mãe no sentido de que, assim, muitas vezes, e eu já ouvi mais de uma família me falar isso. Carol, eu olhava para o meu filho e eu só pensava, isso ele faz. Porque, assim, os pais decoram o checklist para os diagnósticos. E aí, quem está cuidando deste filho, desta criança?
deste ser que está ali sendo apenas... Até na casa dele ele está sendo um paciente, ele não está mais sendo filho. Exatamente. Porque o olhar se transforma de um jeito que atravessa toda a relação. E, como a gente comentou agora há pouco, né? Os adultos vão construindo o relacionamento junto com a criança. Só que tem que ter um pai e uma mãe para construir. Opa. Se todo mundo virou profissional em torno dessa criança, inclusive os pais, lascou. Você sabe que você está falando uma coisa? Olha que legal, né? Legal não, mas que... Não, mas eu digo assim, você vai falando, a minha cabeça vai buscando referências mesmo. E semana passada na clínica, a mãe veio com a criança, com o checklist de tudo que a criança tinha. E eu perguntei, mas você brinca com ela? Não, eu não brinco. Quer dizer, você já fez o checklist, você já sabe, você já diagnosticou, ela é uma criança autista. Ela trouxe isso para mim. Ela é autista. Mas quem? Da onde? Não, eu já observei tudo. Mas você brinca com ela? Não, eu não brinco. Mas por que você não brinca com ela? Porque como ela é autista, ela não interage comigo. Ela não me olha. Ah, entendi. Então você não brinca. Olha que ponto. Você já matou toda a possibilidade. Toda a possibilidade. Porque você já trouxe a ideia de que então se não adianta eu querer brincar. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. São esses estímulos que são fundamentais para você poder até entender qual é a linguagem que essa criança está querendo estabelecer com você. Porque essa é a busca. É a gente entender qual é a linguagem que a gente pode estabelecer para tentar a maior proximidade possível. Mas ela tem que existir de alguma forma. A proximidade possível. Sim ou não? Sim. Viu? E outra, né, Carol, que é uma coisa que eu vejo muito, assim, a construção da linguagem, ela permeia vários campos. Ela pode ser, ou, né, a linguagem não verbal, enfim, ou a não oralidade, ela pode acontecer por uma questão fisiológica. Pode. Pode. Mas ela pode acontecer... Inúmeras questões fisiológicas. Inúmeras questões fisiológicas, por questões fisiológicas. Mas ela pode acontecer também por questões emocionais, afetivas, né? Às vezes, até por questões de transtornos. E por isso que essa era a minha questão. O transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eles carregam como comorbidades a não oralidade ou não? Ou contrário, né? A não oralidade pode acontecer, pode não, né? Com as crianças que têm o transtorno do espectro autista. Como é que a gente vai? Tô essa foi uma aqui pergunta. Essa foi uma pergunta, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem mães que mandam para mim perguntas ou temas que gostariam que fossem discutidos no podcast. E atenção, gente, façam isso mesmo. Pode mandar, porque isso enriquece todo o nosso trabalho. Às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras mães, não é? Então, acho que vale a pena. Quando você quiser, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo uma sugestão de tema. Vou olhar com o maior carinho. E, assim, perguntem mesmo, tragam. E essa foi uma pergunta de uma mãe. Se a não oralidade ou a comunicação não verbal é uma comorbidade do transtorno do espectro autista ou do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou se o transtorno e o transtorno do espectro autista e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade já tem com eles a não oralidade. Então, acho que assim, é uma pergunta que ela é difícil de ser respondida porque não tem uma resposta objetiva. Não é sim ou não. Olha lá. Presta atenção, mãe. Não é sim ou não. Já começamos bem. O déficit de atenção, a criança pode ter só déficit de atenção e não ter problema nenhum de linguagem. Tá? Ela vai ter outras questões ali, comportamentais, emocionais, e ter uma linguagem tanto verbal quanto não verbal, né, dentro do funcional ali.
O transtorno do espectro autista, no diagnóstico do autismo, inclui sim que a criança tenha problemas de comunicação. Só que daí é um espectro desses Exato. problemas de comunicação. Ele vai desde a não oralidade até crianças que se comunicam, falam, mas você percebe algumas vezes falhas na comunicação, na oralidade dela. Né? Tem um pequeno que eu atendia, ele tinha por volta de 5 anos. Ele falava tudo muito bem, mas assim, você percebia algumas trocas fonêmicas, mas ele se comunicava perfeitamente. Ele entendia, ele respondia, porque tem muito isso, né? Quando você começa a falar de autismo, eu pergunto, eu chamo e ele não me responde. Não, essa criança, ela chamava, ela respondia. Se a gente pensar o espectro autista dentro da classificação do DSM, que é a classificação que é usada pelos médicos, que é a classificação que é usada pelos planos de saúde para liberar ou não as terapias, e daí já é um outro barco enorme mais três podcasts. Mas se a gente usar a classificação do DSM, no diagnóstico do autismo vai ter a alteração da comunicação oral. E também no DSM vai ter os níveis do autismo. Exato. Então, muitas vezes, um autismo classificado como leve ali, a alteração da linguagem dele é muito pequena. E você não percebe. E eu sempre falo, né, para os pais, porque é uma coisa que é engraçada, né? Começa essa busca diagnóstica e faz um exame, faz outro, vai num profissional, faz outro. Isso vai aumentando a angústia dos pais. Isso faz parte de um processo de negação, a princípio? A não aceitação? Ou a gente... Eu acho que junta um pouco, sim, de negação e de não aceitação, mas eu acho que, assim, é complicado, né? A gente já conversou um pouco sobre isso também, Esther, em outros momentos, sobre a sociedade imediatista. A gente acha que a gente vai fazer um exame e vai vir, olha, eu tô com colesterol alto, eu tô com glicemia alta. Este exame, em se tratando dos transtornos do desenvolvimento, ele não existe. Não tem como. Então, você realmente faz um exame. A criança não fala. O que vai fazer primeiro? Exame de audição. Aí vai lá, faz o exame de audição dá normal. Ok, a gente só descobriu que ela não é surda. Exatamente. Mas isso não explica porque ela não fala. Então, você parte para um outro exame. Então, eu acho que, assim, não é só a negação. Eu acho que essa busca por uma coisa que a gente não sabe muito bem o que vai ser. É grave o que ele tem, que ninguém descobre, né? Esse imaginário todo. A gente, enquanto mãe, você quer saber o que você vai fazer com seu filho. Você quer saber o que ele tem. Por mais que o diagnóstico não seja a palavra final do negócio, mas você se sente um pouco mais amparada. Outro assunto que a gente já discutiu, também já conversou, que é isso, o quanto que a gente dá do nosso poder para as outras pessoas. Né? Vai fazendo o seu papel em casa, como mãe, cuidando, brincando. Na hora uma coisa que eu falo para todo mundo, eu vou continuar falando, eu vou aproveitar esse espaço para falar de novo. Pode falar, esse é espaço para você falar. Né? Todos os lugares são lugares de linguagem e de brincadeira. Essa história de criança de qualquer idade, no restaurante, comendo com um tablet, cara, esquece. Você está perdendo um momento de desenvolver uma atividade de comunicação, de ambientação, de quantos outros? Da senhorinha que passa, que você pode falar que lembrou a vovozinha, do menininho que levou o brinquedinho igual o dele, e daí podia brincar junto, e a criança tá ali. Você sabe que eu acho, você falando isso, eu de novo aqui pensando, né? Eu lembro muito do Paulo Freire, quando você fala sobre isso, e o Paulo Freire, ele foi muito enfático a falar que a gente tem que aprender a ler o mundo, e a criança tem que aprender a ler o mundo. Ler o mundo é um outdoor, é um movimento de uma senhorinha caminhando devagar, é um movimento de alguém abrindo uma massa de pão. Ler o mundo é você observar um trabalhador rural, é você... Sabe, ler o mundo é uma coisa muito ampla. Sim. Quando você entra num espaço, seja lá onde for, e o seu filho está focado na tecnologia e não nesse mundo todo que ele teria a possibilidade de ler e perguntar, você retira dele essa possibilidade de auto-questionar-se, de questionar-se de questionar o que ele está vendo, de
perguntar. Vou voltar uma pergunta sua e seguir o Vamos, papo, né? que é uma delícia Você isso. falou do transtorno. Ah. Então, assim, o que diferencia um transtorno de um atraso, né? E era essa a minha próxima pergunta. Nosso cérebro é um. A gente tem um cérebro. Exato. Esse cérebro se comunica inteirinho. Ele tem uma rede neuronal ali inteira conectada, né? Tinha uma época que se acreditava muito que cada área do cérebro era responsável por uma função. Isso existe até hoje, na classificação de problemas de linguagem, tudo ainda existe um pouco isso. Mas hoje, também por conta dos exames que temos, né, dos exames de ressonância, etc. e tal, exames funcionais, tudo, a gente sabe que o cérebro funciona como uma rede. Então, um transtorno significa que algo neste cérebro vai afetar um funcionamento inteiro De uma rede, exatamente. de uma rede. Pega isso e pensa no que você acabou de falar. É ler o mundo. Se eu estou vendo este tablet, a minha rede inteira está aqui. Exato. Olha quantas conexões. Muito se fala de plasticidade neural, de poda neural, não sei o quê. Gente, isso sou eu falando, tá? Sou eu com os meus estudos mesmo. Você deixar a criança ali, condicionada no tablet, no celular, você está obrigando uma poda neural de um jeito não muito bacana. Porque você não está permitindo que ela leia tudo que está na vida dela. E quantas comunicações de linguagem poderiam ser feitas ali? Quando eu falei que às vezes as crianças de 1 ano e meio, 1 ano e 8, eu oriento os pais e eu falo nessas palavras. Agora, vai com ele para o parquinho brincar, porque o parquinho vai ter muito mais estímulo do que aqui dentro do consultório. Com certeza. Porque por mais brinquedo que eu compre, não é isso. E ir para o parquinho brincar não é deixar a criança no parquinho e você ficar sentado no banco do parquinho com o seu celular na mão. Não, muito bem. Né? Porque eu sou uma observadora de rua, sabe, Carol? Antes, a cada vez que eu saio, eu sento em alguns lugares e eu olho como é o comportamento do pai ou da mãe nesses ambientes que deveriam ser os ambientes de união, o ambiente de brincar, porque brincar é fundamental. E eu consigo contar nos dedos quantos pais de fato estão sentados no banco de areia junto com o filho, ajudando a fazer um castelo, por exemplo. O negócio é assim, o quanto isso é constitutivo da criança, gente. Exatamente. Isso é fundamental. E eu falo também para todo mundo. É isso. Cada um de nós nasce na família que precisa nascer. Então, o seu filho precisa de você e você precisa dele. É para sentar junto e crescer junto. Nasceu o bebê, nasceu o pai, nasceu a mãe, todo mundo junto. Todo mundo tem que se desenvolver. Né? Mas eu tenho outras coisas para fazer. A gente hoje vive no mundo dessa tecnologia. Você não quer que as crianças acessem a tecnologia? Depende da idade da criança. Porque, assim, eu vejo, você também vê. Com certeza. Criança no carrinho de 1 ano com o celular na mão. Isso não é para acontecer. Na minha concepção, isso, assim, não é para acontecer. Mas ela gosta. Outro dia, assim, no consultório, veio a mãe, trouxe o mais velho e veio com a filhinha no carrinho, ficaram no consultório e a mãe... Sim, gente, meu consultório tem um monte de brinquedo. Ele é um consultório psicopedagógico. A mãe deu o celular dela e eu ofereci tudo o que eu pude. Eu falei assim, olha, eu tenho bastante coisa aqui, pode usar enquanto eu estou atendendo. Mas ela gosta. Ela gosta do celular. Ela gosta do celular. Gosto do celular. Uma coisa que eu falo também muito para os pais, né? Que a gente começou o papo falando sobre isso. O motor, ele vai ser base para falar depois. E o motor é a criança explorar, pegar, cair, quebrar, ver se é pesado, se é leve, se é grande, se é pequeno. Isso aqui tudo ela vai constituindo o ato motor dela. Né? Ela comecei o assunto porque eu falei de comer na frente da televisão. Isso. Ela está engolindo a comida que ela nem sabe. Textura, temperatura, tamanho da colher, se foi de colher, se foi de garfo. Tudo isso vai trabalhando a parte motora, que vai ser... Tá tudo no mesmo cérebro. Exatamente. E o mastigar, né? Porque quando você só entucha a comida... Sim.
o mastigar né? vai ficando pra São trás. pequenas coisas no dia a dia que a gente vai fazendo e vai favorecendo o desenvolvimento. Né? E isso E interfere. muitas vezes os quadros que ficam, principalmente os leves ali, né? Esse autismo leve, não sei o que, é bem comum. Você recebe a criança no consultório, já passou por uma avaliação médica, e o médico pediu para fazer a terapia, para reavaliar. Tem ali aquele momento que, tipo, será que foi só uma falta de estimulação? Será que se a gente estimular diferente essa criança, esse atraso que está se apresentando vai sumir ou não? Às vezes não. Às vezes realmente requer outras coisas. Mas tem isso. Então, assim, se a gente já pegar esse nenenzinho que nasceu e for em casa desenvolvendo e trabalhando com ele, muitas vezes não aparece essa dúvida do será que é autismo? Será que tem algum problema? Por quê? Porque essa criança ela teve etapas ali, ela teve ferramentas para se desenvolver. É uma coisa. E isso, a forma como você vai estimulando, já quando pequeno, é a forma que vai fazendo com que ele venha a ter interesse e curiosidade pelo aprender. Sim. Isso é determinante. A curiosidade pelo aprender vem na curiosidade pelo viver, na curiosidade pelo observar. Essa forma constitui a criança no caminho da aprendizagem. Né? Ainda sobre o autismo, eu queria falar duas coisas Pode que me falar ocorreram que você agora. está aqui toda... Nós somos todos... Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Esse conteúdo é muito legal. Se vocês estão gostando do conteúdo, adivinha? Inscreve-se no canal, ativa o sininho e curte. Assim você me ajuda a ter mais conteúdos como esse, pode ter certeza. Eu estou no Instagram, Esther Sartori _ estou no podcast Preocupações de Mães e em breve também no Spotify e em outras coisas. A gente vai poder falando disso aos poucos, tá bom? Mas não esquece de se inscrever. E se você está curtindo, compartilha com alguém que pode gostar também. Pode compartilhar. Passa a dica. Pode né? passar, passa a dica. Vamos lá. Eu ia falar duas coisas do autismo. Uma que você perguntou, né, de não falar, e eu falei, isso é difícil de responder porque não é uma pergunta tão simples. E tudo depende por que lado você vai olhar o autismo. Eu falei do DSM, tem inúmeros estudos tentando estabelecer aí uma relação genética com o autismo. Isso não tem gente que fala que sim, é genético. Na verdade, não é bem assim. O que se sabe é que algumas alterações genéticas levam a quadros de não oralidade, que comprometem a comunicação e que, assim, acaba tendo um quadro que, né, se assemelha a um autismo. Então, muitas vezes, o diagnóstico clínico vai ser de autismo, mas a criança tem uma outra alteração. Né? Isso é uma alteração que não se encaixa, por exemplo, numa trissomia. Não se encaixa em nenhuma outra alteração genética já conhecida que tem um quadro clínico já específico. Entendi. Né? Então, assim, tem diversas alterações. A gente não sabe nada da genética ainda. A gente sabe muito pouco. E a outra coisa que se sabe hoje, que cada vez mais vem sendo falada, é sobre a epigenética. Né? Sim, sim. A genética, ela não é determinante. Ela traz características? Sim. Traz marcas? Sim. Isso vai ou não acontecer? Ninguém sabe. Né? Por isso que os trabalhos integrativos são importantes, né? Desses eu sou fã. Mas espera aí, deixa eu falar outra coisa que eu... Pode falar que eu tô aqui só pra te ouvir. Não, o que eu ia falar é que, assim, nem todo quadro de não oralidade é um autismo, né? Existem porque a sensação que a gente tem hoje, não sei você, na sua clínica. Um monte, pode falar, exatamente. A sensação é essa. Que todo mundo já chega ali dizendo, porque não fala é autista, ponto. Existem outros diagnósticos. Existem outros diagnósticos. Existem outras causas, existem uma série de outros motivos. Né? Essa relação não se for feita diretamente, linearmente, tá errado. Tá errado. Tá errado. Né? E a gente tem que olhar muito isso. Por onde está sendo olhado. Você está olhando só por uma lente? Né, das práticas integrativas, falando de epigenética, de prática integrativa, tem uma fala de um homeopata que ele fala que é um elefante, que você tem que olhar por todos os lados.
Já que Você a gente tem está que olhar falando por sobre todos os isso, lados. você sabe que as pessoas perguntam para mim o que é prática integrativa. Eu respondo, mas eu quero te ouvir. Carol, o que é prática integrativa? Ou quais são as práticas integrativas? Por que que a gente pode pensar nelas em muitos momentos? Vamos lá. E fica aqui a dica para as mães, porque assim, as práticas Ó, integrativas. dica para mãe. Isso eu adoro. Já falei, quando tem dica para mãe, o que vocês têm que fazer? Pegar o caderninho e já anotar. Deixa um caderninho de quarta-feira, ó, já do seu ladinho aí, porque vai ter podcast. Busquem as práticas integrativas, porque elas facilitam a nossa vida enquanto mãe. Eu também sou mãe. Na verdade, ó, a primeira prática integrativa que eu conheci foi a acupuntura, para trabalhar em mim. Achei lindo, maravilhoso, divino e amei de paixão. Aí a segunda, já vou falar o que é prática integrativa. A segunda prática integrativa que eu conheci foi a homeopatia, que eu conheci por conta do meu filho, cuidando dele. E assim, gente, depois que eu conheci a homeopatia, eu podia dormir à noite. Vocês sabem o que é para uma mãe dormir a noite inteira? Ai, que delícia. Não é um motivo de ter, não transforma a vida? Transforma. Bom, eu tive gêmeos. Vocês conseguem imaginar o que é não dormir à noite por meses, por anos? Né? Então, assim, vale muito a pena. Traz qualidade de vida para a criança e para a família. As práticas integrativas. Hoje, no Brasil, existe, eu não trouxe minha cola, mas existe ali, são 29 práticas integrativas reconhecidas pelo SUS. Práticas integrativas é um modo de ver o mundo, de conectar as coisas. É só a gente pensar assim, ó, a acupuntura é uma prática integrativa. A acupuntura ela foi desenvolvida há 3.000, 5.000 anos atrás, observando o padrão do planeta, da natureza. Então, é muito disso de você integrar o ser humano a algo maior, de você não entender o fato por si só, de você fazer uma integração com a história de vida daquela pessoa, com a história da família e com a história da humanidade, com a história do planeta, com a história do cosmos. Eu estava lendo um livro da antroposofia que estava falando... Que é mais uma prática integrativa. Que é mais uma prática integrativa, que estava falando que agora, domingo, né, começa o advento, estamos aqui, bom, não sei quando vai ao ar, mas estamos no momento aqui do advento, que vai começar, que é uma forma de cada vela que você acende, para manter acesa a chama, que a gente vai chegar no homem perfeito, o homem que reflete o cosmos, na perfeição humana. Somos perfeitos? Não, não somos, mas vamos caminhando nesse sentido. E assim, por que procurar uma prática integrativa? Como eu falei lá no comecinho, para mim todo sintoma é um pedido de ajuda. Todo sintoma é um desequilíbrio. Ele não é aquilo que ele se mostra. Ele revela algo maior por trás. Então, a partir do momento que você muda o seu olhar e consegue ver isso de outra forma, a solução é outra. E isso traz facilidade. Olha, adoece-se muito menos, as questões são resolvidas mais fáceis. As práticas integrativas, de um modo geral, a homeopatia, a acupuntura, a antroposofia, o reiki é uma prática integrativa, tudo isso entende que uma hora chega no físico, mas nada começa no físico. Todos os desequilíbrios, eles vêm do mundo energético, espiritual, mental, emocional e chegam no físico. A hora que chegou no físico, a gente tem que olhar e tem que cuidar do que é físico. Não é negligenciar o que está se mostrando aqui na fisicalidade. Mas você cuidar só do físico, o sintoma ele vai para outro lugar. Porque o motor dele, aqui atrás, continua girando. Então, esse sintoma ele vai se deslocar. Ou ele vai ter outro nome, ou alguma coisa vai acontecer, mas você não vai chegar a solucionar o problema. E também, Carol, assim, quando eu penso nas práticas integrativas, daí essa ideia de conhecer o indivíduo na totalidade e buscar formas menos convencionais do tratamento e da cura,
para mim, só aí já a gente tem um ganho muito grande. Então, quando você pega a medicina tradicional para algumas coisas, em detrimento à medicina convencional, você muda, inclusive, a sua forma de sentir, a forma do seu corpo reagir em relação a um determinado sintoma, a uma determinada doença, não é? Então, hoje o SUS tem mesmo assumido várias questões ou incorporado para o cuidado do cidadão práticas integrativas. Porque, gente, cada indivíduo. Medicar é fácil. Medicar é fácil. É super fácil. Você vai medicar dor de cabeça? Que delícia, você toma aquilo e acabou. Mas e aí? Você vai entender o porquê dessa dor de cabeça? Porque Não, e é só a gente pensar assim, quantas pessoas você conhece hoje que tomaram remédio de dor de cabeça hoje, amanhã, depois de amanhã? Daqui a um ano a pessoa está com enxaqueca crônica. Pois é, porque o sintoma foi olhado, mas a causa não. Tá lá. Tá lá, a causa permanece lá. Então, quando eu penso nas práticas integrativas, eu penso nas várias formas de compreender o indivíduo e entender o porquê desses sintomas e onde eu vou agir para essa mudança do sintoma. Não o que eu vou dar para acabar com o sintoma, mas como eu vou fazer para entender esse Como sintoma? que eu vou fortalecer este sujeito, Exato. esta pessoa, para que ela lide com o desafio da vida dela que está causando um sintoma. Exatamente. Né? Exatamente. E daí a pessoa fortalecida, ela está pronta para inúmeras outras questões. Por isso que realmente adoece-se menos quando você faz tratamento integrativo. Você sabe que eu cuido dos meus filhos com homeopatia, né? Tudo de bom na vida. Muito tempo, E meus filhos não tomavam antibiótico. Não tomavam. E eu era radical na homeopatia, radical mesmo. E eu lembro que o meu filho mais velho teve pneumonia. E todo mundo falava assim para mim, você não vai dar antibiótico? Não. Você não darei antibiótico. Mas olha a febre, ele vai morrer com a febre. Não morrerá com a febre. Então eu ia tudo que eu podia para amenizar o sintoma, mas eu deixei o corpo do meu filho reagir. Minha filha foi a mesma coisa. A minha filha foi tomar antibiótico pela primeira vez quando ela tirou a vesícula. Isso faz 3 anos. 3 anos. Ela tinha 25 anos quando ela precisou tomar um antibiótico. E o médico perguntou assim para mim, qual foi o último antibiótico que ela tomou? Eu falei, nenhum. Ela nunca tomou antibiótico, mas aí nós tivemos um grande problema, porque ela precisou do antibiótico no hospital. Menina de Deus. Ela tomou antibiótico, ela inchou igual um baiacu. Juro, mas eu tomei um susto. Ela parecia um baiacu. A boca virou para fora. Ela foi inchando. Eu falei, meu Deus do céu. Olha. Que coisa maluca. Daí eu fiquei pensando, será que eu deveria ter dado pelo menos uma vez na vida um antibióticozinho? Porque eu fiquei apavorada com aquilo. Preocupações de mãe. Preocupações de mãe. Então, vamos lá. Você trouxe uma coisa que já é super importante de pensar e de falar. O que tem na vida da mãe, de toda mãe? 1 milhão de palpites. É claro. Né? Então, aí já vem. Mas você vai ficar dando essas gotinhas? Isso eu escutei de monte. Mas você não vai fazer nada? Eu tô fazendo. Eu só não tô fazendo... O que você gostaria que eu fizesse? Eu tô fazendo o que eu, como mãe, quero fazer com o meu filho. Dá licença? Só que, assim, muitas vezes a gente não tem essa força de se colocar enquanto eu estou fazendo uma escolha para cuidar da saúde do meu filho do meu jeito. A gente acaba indo em outros meios. No que o outro falou, no que o vizinho falou, no que o homem da padaria falou, a gente vai, né, e não faz o que a gente já sabe, porque eu falo que muitas vezes a gente já sabe, a gente não se banca, mas a gente já sabe o que devia ter feito. E daí... O que você acha? Eu deveria ter dado um antibiótico pelo menos uma vez na minha vida. Eu acho que você devia ter levado homeopatia lá para o hospital e ter dava antibiótico e já entrava com homeopatia. Vou falar uma coisa da homeopatia que eu não sabia. Não pensei nisso, não. Deveria ter lógico. Umas bolinhas para ela. Vou falar uma coisa da homeopatia que eu não sabia. E eu fiquei surpresa quando eu descobri, então imagino que outras pessoas também não sabem.
você pode ser, que nem no meu caso eu sou, terapeuta homeopata. Você não precisa ser médico para ser homeopata. Entendi. Né? E realmente, depois que eu fiz a formação da homeopatia, eu entendo claramente por que não precisa ser. É outra concepção de saúde, é outra concepção de doença, você está partindo de outro lugar, você não está vendo o mesmo fenômeno ali, entendeu? Você está olhando a mesma coisa, mas você não está entendendo igual. Então, a formação da medicina tradicional, ela pode ser combinada com a homeopatia? Pode, mas ela é um pré-requisito? Ela não é um pré-requisito, porque você observa de outro lugar. A homeopatia tem ali toda, né, as regras dela bem determinadas, que você pode estudar e ser um homeopata. E assim, é como eu falei, né? Para mim é uma riqueza, porque é transformador. E assim, pai e mãe, se o filho tá com problema, ou mesmo para vocês, né? Tô ansioso no trabalho, porque a outra coisa é, eu tô super ansiosa, super angustiada, adivinhem quem vai aparecer tudo que eu tô sentindo? No meu filho. Há essa transferência mesmo. Sim, isso está em diversos lugares. Se você pegar pela prática integrativa, a própria antroposofia fala, né? Até os 7 anos, a criança é o reflexo do que está no mundo dos pais. Tá? Então, assim, se os pais estão ali com algum desafio grande, alguma preocupação grande, às vezes procura para si próprio alguma prática integrativa. E eu já deu para mim esse papo de que é placebo, é placebo. Só fala que é placebo quem nunca experimentou. Exatamente. Porque, eu não conheço uma pessoa que recebeu uma sessão de acupuntura, uma sessão de reiki, tomou homeopatia e fale, não, ficou tudo igual. Não fica tudo igual. Pode não ter chegado aonde você almeja ainda. É um processo. Né? Requer mais tempo, requer uma autoobservação, é sair desse imediatismo de querer uma solução a jato, porque ela não tem, e não tem mesmo no tratamento alopático convencional, a solução não é a jato. Né? Então, assim, mas que muda, muda. Então, vale muito, fica aí o hashtag Fica a Dica do caderninho, procura alguma, são 29 práticas integrativas, e eu sempre falo assim, por onde eu começo? Começa pelo que estiver disponível perto de você. Começa pelo que teu horário encaixar. Começa pelo que dá. Exatamente. Porque o movimento começa. Você faz uso da homeopatia com crianças, ou com o indivíduo autista, ou com quem tem o transtorno, déficit de atenção e a hiperatividade? Você faz? Eu sei que você faz, eu quero que você conte. Eu faço, Esther. Ai, meu Deus. Eu faço. E essa foi outra grande surpresa. Quando eu fui estudar homeopatia, eu pensava muito no quadro físico mesmo, né? Nos sintomas, no nariz escorrendo, na alergia da pele. Eu pensava muito nessas questões físicas. E aí eu estudei homeopatia e vi que não. E, aliás, óbvio que não, né? Porque é isso. Não começa no físico. Ela começa no energético, espiritual, mental, emocional, até chegar no físico. E existe a homeopatia, por entender isso, ela trabalha com essas questões todas. Então, nos quadros de autismo, de déficit de atenção, o que melhora da atenção, do contato, do interesse, me surpreendeu muito positivamente. Né? Existe na Holanda, se não me engano, e na Índia é super conceituado em homeopatia. E existem tratamentos feitos especialmente para quadros ali de autismo, que vão promover uma desintoxicação. Eles falam muito que é um organismo intoxicado. Né? Tem outras questões aí envolvidas. Eles falam bastante disso e de como que a homeopatia vai ajudando. E realmente, acontece bastante modificação. Eu fiz um artigo há pouco tempo e eu peguei um livrinho que é só de autor internacional, falando de dislexia, déficit de atenção, gagueira no tratamento homeopático. Interessante, hein? É um, prato cheio. Prato cheio, né? Pra gente repensar algumas práticas, né? Pra gente ir trazer para a clínica e poder contribuir com o paciente. Significa que eu não vou fazer exercício?
de respiração, exercício articulatório? Não, eu vou fazer. Chegou no físico, eu tenho que olhar o físico. Só que só o físico não vai dar conta. Eu mexo em outras pecinhas e eu acho... Que, de certa forma, vão interferir no físico e na forma como a criança acaba aprendendo e fazendo as conexões. Sim. Né? E nesse livro, uma coisa muito... Não é o tema do assunto, mas já fica a dica. Vou pegar. Já fica a dica aí também. Tinha quadros interessantíssimos de criança com problemas de escolaridade e depressão, crianças maiores. E fazendo a retrospectiva do histórico clínico, eram crianças que teriam sido, em algum momento, diagnosticadas com dislexia. E isso não foi visto e não foi olhado. E essa dificuldade de leitura e escrita se transformou num quadro que a criança não queria mais ir para a escola, que a criança entrou em depressão. A criança não, que daí já era maior, já estava ali na adolescência. Entrou em quadro de depressão, porque a dificuldade estava lá. Isso é muito legal. Esse vai ser um outro podcast, sabia? Para a gente poder falar, porque isso é uma coisa... para mim é muito interessante trazer esses temas relacionados às práticas integrativas. Querer contar comigo, porque eu acho que precisa... Não, precisa ter um olhar... É uma coisa que no Brasil está crescendo muito, mas ela ainda é nova, ela ainda é pouca, né? Vou falar pela fono. Tem tido um movimento maior das profissões aí, né? Enfermagem, fisioterapia, dos conselhos regionais autorizando, né, as práticas integrativas no cuidado à saúde. O Conselho Regional de Fono foi em 2020 que ele fez um parecer falando que os fonoaudiólogos podem usar as práticas integrativas. Isso traz força para a importância. Sem dúvida. Né? De qualquer jeito, eu continuo acreditando no que eu falei. Não acho que eu preciso ser fono, não preciso ser médica para usar homeopatia. Tá. Eu acho que você pode ter isso como uma prática integrativa não associada a nenhuma profissão acadêmica, digamos assim, né? Mas, de qualquer forma, traz força e traz credibilidade e leva para a maior parte da população esse tipo de acesso. Desde que eu fiz a pós da homeopatia, todos os pacientes que se permitiram, porque eu ofereço a homeopatia e ele pode querer ou não. Sim. Né? Ninguém é obrigado a nada. Mas todos tiveram benefício. E muitas vezes os pais não conheciam, não tinham ouvido falar, jamais tinham pensado em procurar esse tipo de tratamento para uma questão como aquela. Entendi. Então, o profissional que já tem esse conhecimento, eu acho que cabe a ele, sim, levar a público o conhecimento sobre isso. Então, querendo, eu volto. A gente vai fazer, ter dúvida. Deixa eu voltar um pouquinho na comunicação não verbal, porque você está falando aqui, eu lembrei de uma mãe que ela traz o filho e ela fala assim para mim: ele não desenvolve a linguagem. Aí o menino pega a minha mão, leva para dentro da sala e fica apontando para mim o que ele quer. Mas não, ele não desenvolve a linguagem. Eu sei, ele não desenvolve a linguagem. O menino pega a minha mão, me leva para a sala, pega um jogo e joga. Então, assim, quando eu fico pensando na linguagem não verbal e nessa angústia de mãe, eu só quero dizer o seguinte: ele tem uma linguagem. O fato dele pegar na minha mão e mostrar o que ele quer, apontar, é a linguagem, é a comunicação que ele estabelece. Sim. Agora, o que essa mãe espera? Ela espera que a criança diga: eu quero a caixa, mas a criança não dirá. Naquele momento, pelo menos. Né? Naquele momento, a forma como ele estabelece a comunicação comigo é me pegando pela mão e me levando. Que é uma forma específica, ou que é uma forma que acontece muito com a criança autista. Quando ela não verbaliza o que ela quer, mas ela tem outras formas de mostrar o que ela quer, certo? E aí eu vou te perguntar, Carol, não vou mais, porque fugiu aqui. Então eu vou pegar o gancho. Vou pegar o gancho, então, quando você acha a sua pergunta. Achei, pera, você pega o gancho e já vamos juntos. A gente tem que fazer um bilhete, assim, ó, eu vou anotando o que eu quero fazer. É porque eu e você juntas não dá certo, hein? A Esther, ela achou que ela ia seguir o roteiro. Eu não vou ser, agora eu vou, mas agora eu quero. Assim, ó, quais outras técnicas você usa
para estimular essa comunicação não verbal? Então, existe... Já pega o seu gancho e já traz isso tudo junto, que acho que dá pra gente juntar o que você vai falar. Tá, então vou começar pelo meu gancho. Vai lá. Eu ia falar o seguinte, a gente falou lá aqui no comecinho. A criança precisa do adulto para se desenvolver, para desenvolver linguagem, biriri, boroboró. O adulto que tá para essa criança falando, ou tá para a psicopedagoga com a criança do lado, escutando, e o adulto, a mãe tá aqui falando. A mãe tá falando. Tá aqui a mãe, a psicopedagoga e a criancinha Eu sou essa aqui, eu aqui. sou a psicopedagoga, eu tô de lenço. Você tá de lenço? Então a Eu criancinha tá aqui. E a mãe tá aqui falando pra ela. Meu filho não fala. Meu filho não... E a criança tá aqui. Mas a criança tá escutando, Tá né? escutando? Ela tá escutando. Meu filho não fala, meu filho não se comunica. Eu não sei mais o que eu faço com ele. A criança tá escutando. Tá escutando. A criança, ela responde ao desejo da mãe. Sem dúvida. Então, eu não falo. Eu não falo. Outra, na visão integrativa de um modo geral, todos nós somos criadores. Tá lá, no princípio era o verbo. Tá lá, a palavra cria. Eu, mãe... Ou transforma. Ou transforma. A palavra transforma. A palavra cria. O que você falar, você cria. Eu tô aqui, ó, fazendo mantra. Ele não fala, ele não cresce, ele não obedece. Ele é terrível. Nossa, você não sabe. Gente, Presta atenção nisso, viu, mãe? presta Isso atenção nisso. Isso, assim, é muito importante. E é uma transformação que começa pelos pais e que vai refletir na criança. Tá? Ele não faz... Nossa, eu levo ele em todos os lugares. E não adianta. Né? Então, assim, cuidado com o que você está falando. Eu tenho uma amiga que ela falou, eu achei ótima a metáfora dela, mãe latina joga praga. É mais ou Ave Maria. menos. Ele não fala. Você não sabe, ele é terrível, ele só Ele não briga. fala, Eu não sei mais o que eu faço. E a criança aqui. Isso é tão nocivo. Porque você já estabelece um rótulo para aquela criança. Você já rotulou. Aí, quando ela chega na escola, esse rótulo vai junto. Ela vai e aumenta. E aumenta. Porque daí, como ele já vai com o rótulo, Ó, ele tá já vai com falando o quem comportamento. trabalhava em escola. Eu trabalhei a vida gente. inteira. E ó, hoje, quando eu recebo essas mães na clínica, eu passo a entender cada vez mais aquela criança que vinha e que, por mais que eu tentasse acolher, eu fico com essa criança dentro da sala de aula por um período. Sim. Essa criança passa a maior parte do tempo com quem? Com essa mãe que diz: não fala, não fala, não fala, terrível, 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 não aguento, não aguento, não aguento. Entende? Como isso é nocivo? Outro dia teve uma mãe falando assim também, né? Nesse teatrinho aqui nosso. Se eu soubesse como ia ser, eu não tinha tido filho. Pelo amor de Deus, da frente. Essa criança quer arrancar o pescoço. Essa criança quer arrancar o pescoço. Aí os adolescentes Nossa, fugi agora totalmente do tema. Mas tudo bem. Não, tudo bem. Esse adolescente faz o quê? Então, Se mutila. preferia não ter. Se mutila. Se porque mutila. pelo amor de Né? Deus. Então, assim, a prática integrativa traz muito esta visão. O que eu posso fazer? Se essa situação está na minha vida, é o meu filho, mas a situação está na minha vida. Qual que é a minha parte nisso? Então, talvez se eu começar a mudar a minha fala, o meu olhar, eu sempre falo para os pais também, a gente tem que cuidar, lógico, a criança está querendo enfiar o dedo na tomada, você vai falar, não pode enfiar o dedo ali. Mas assim, não é só não. Vai lá, em vez de daqui, não, vai lá junto. Vamos brincar aqui com o carrinho e tira a criança da tomada. Você está falando, lá vem eu de novo com meus pensamentos. Pergunta, mas Não, você volta nela, mas o que você está falando? Gente, o poder, não é nem o poder, é a autoridade, ela não vem só do não. A autoridade vem do sim também. E eu gosto muito dessa frase, quem fala muito isso é o Foucault, sabe? Eu gosto muito do Foucault. Quando ele diz que a autoridade vem do sim também, é quando você permite ao indivíduo fazer algo.
Não é só o não. Não, você não vai fazer. Né? Sim, você pode fazer isso. A sua autoridade, ela está no campo do sim. Sim, e nós, enquanto pais, Temos que saber, balancear esse processo. a gente tem que fazer uma aposta que essa criança é capaz. Opa! Sem dúvida. É um sim de permitir Exato. que ela fale, que ela seja desejo, que ela seja sujeito do desejo dela. Que ela tenha voz no mundo. Aí voz a gente volta no àquilo mundo. que eu falei no início, né? A criança, na Idade Média, era desconsiderada porque não era dada a ela a possibilidade de falar. O infantil é aquele que não fala. Sim. Né? Então, o infantil, se ele não fala, ele não é um cidadão de direito, ele não tem voz própria, ele não... Mas, gente, isso é Idade Média. Hoje, o indivíduo, a criança tem o direito, mesmo que seja para você não concordar com o que a criança esteja falando. Mas a melhor forma de você orientar é ouvindo. Sim. Se você não der ouvido àquilo que está sendo dito, como é que você lapida as coisas? Como é que você educa? Você tem que saber ouvir. Deixar só tudo no campo da ideia da criança, como é que faz? Volte agora, responda. Você perguntou formas que tem para trabalhar, né, com Isso, criança não verbal. Exato. Hoje se fala muito das crianças com necessidades complexas de comunicação. E a ideia é isso, a comunicação ela é multimodal. Você vai trabalhar com pranchas de imagens para facilitar a comunicação dessa criança. Né? Tá. E a ideia que para mim tem muito sentido, muita lógica, é que assim, ela vai usar isso como um recurso, como um apoio. E muitas vezes, usando o recurso visual ali, isso serve de estímulo, ela vai apontar, né? Então, são imagens ali, existem diversas plataformas, existe tudo isso, mas assim, tá lá, vai um parquinho, ela vai apontar quando ela quer ir no parquinho. É feito todo um trabalho com a criança, porque ela tem que entender que ela quer comunicar, ela tem que entender o que ela vai apontar. Não é assim uma coisa básica, né? Mas ela vai apontar isso e você vai associando isso à oralidade. E a ideia é que as imagens sejam um degrau, um subsídio para que facilite a oralidade. Tá? Então, tem esse recurso que é da comunicação das crianças com necessidades complexas de comunicação. E é um trabalho que dá para ir sendo desenvolvido. Isso está associado ao ABA em alguns momentos? Vamos entrar nesse caminho. Vamos lá. ABA. Isso, pode falar. Pode explicar o que é o ABA? Não. A ABA, ela é uma prática que ela vem da psicologia. A gente tem que entender que o ABA está falando de um comportamento. Eu não trabalho com ABA. Dentro do ABA, a comunicação ela é vista apenas como um comportamento. Para mim, a comunicação e a linguagem são muito maiores que um comportamento. Então, eu não, como fonoaudióloga, eu acho que não faz sentido, né? Eu querer trabalhar uma coisa complexa, reduzindo essa coisa. Agora, e dentro do ABA é isso, a comunicação ela é um comportamento. A hora que você coloca as imagens como uma forma de comunicação, ela acaba, do meu ponto de vista, tendo a ver, sim, com essa visão da linguagem ser mais concreta, né? Mas é pela forma que está ali. Você perde um pouquinho o duplo sentido. Você perde um pouco disso na comunicação por imagens. Só que se ela for um recurso, ela pode ser trabalhada. Porque ela não é trabalhada só pelo ABA. Na verdade, assim, o ABA não fala disso, né? O ABA fala de outra coisa. O ABA o ABA, eu acho que a diferença do ABA é que, assim, você se limita aos sinais, né? Parece que não há nenhuma necessidade. Você se limita aos sinais. Ninguém Então, te chamou. Ninguém te chamou. Assim, vamos imaginar, né? O que eu vejo como implicação? Quando eu recebo a criança autista e os pais, na hora que eles estão indo embora, eles fazem assim. Mas eles não dizem, fala tchau. Então,
O pai faz assim, a mãe faz assim, a criança faz assim também. E muitas vezes a criança nem sabe por que ela está fazendo assim. E aí, a hora que eu começo, é tchau. Vem falar tchau para mim. Vem aqui me falar tchau. Vem que eu vou te dar um abraço. É óbvio que tudo isso acaba sendo uma conquista, né? Essa aproximação. Mas eu percebo isso, essa comunicação de sinais, às vezes, de uma forma só para o sinal. Só para o sinal. Manda beijo. Mas Ou nem pede, né? A mãe faz assim para mim. Uma forma de comunicar que a criança tem que mandar um beijo. E a criança faz, mas ela não sabe por quê. Então, isso aqui é o quê? Para falar tchau? É para mandar beijo? Sim. O que eu estou fazendo? Né? Sim. Mas eu acho que uma coisa importante para os pais Eu estou falando observarem... muito, eu estou cortando você nesse pensamento? Não, né? Só para eu... Enfim. Eu acho que a gente conversa bem, Esther. Tá, então vamos. Eu não sei se o pessoal está acompanhando a gente, mas eu acho que a gente conversa Que bem. medo. O que eu ia falar é assim, eu acho que uma coisa que tem para os pais ficarem ligados em si mesmo, voltando um pouquinho para esse lado integrativo, de que nada é por acaso, etc e tal, é assim, ok, meu filho não fala, isso dá uma angústia em mim, eu queria que fosse diferente. Muitas vezes os pais deixam esse eu queria ser maior do que o que se apresenta. E isso cria uma distância, cria um muro de separação entre a criança e o pai. Então, é assim, deixa o eu queria de lado. É isso que eu tenho. É isso que se mostra para mim. Porque daí você deixa essa criança vir, você consegue curtir. A hora que a mãe, muitas vezes, está fazendo assim, a mãe, inconscientemente, ela quer que a criança responda ao desejo da sociedade, que a criança ou o desejo dela mesmo. Então, isso que a gente tem que ter mas claro. Mas quer que a né? criança se encaixe. Se encaixe no quê, gente? Eu falo muito, não, um pouquinho do déficit de atenção, né? Eu falo muito que, assim, o mundo tá doido e a gente quer que eles fiquem doidos também. Presta atenção no que a gente está querendo. Eu vou retomar uma coisa que eu já falei uma vez. Eu adoro quando você já até ouviu isso, mas eu reparo muito as mães e os pais, né, fazendo assim, na porta da escola. Anda logo, tô atrasado, preciso, vai, entra no carro, cadê a lancheira? Cadê? Não, pega, vem, senta, vamos, anda. E você vai pilhando, né, a criança, vai pilhando. E ela já sai naquela pilha. Aí, quando ela volta para casa, é óbvio, ela está pilhada ainda. E a mãe, calma. Agora, calma. Calma, eu já vou te ajudar. Você precisa ter paciência. Até agora, você estava me pilhando e agora você quer que eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, o quanto a gente produz uma hiperatividade. Sim. Nós produzimos. A sociedade produz essa hiperatividade, né? Sim. E a gente não se deu conta disso ainda. E a gente não se dá conta. E, então, assim, fica a dica do se observa o que você está querendo do seu filho, o que você está alimentando nele. Alimentando no mental, no emocional. Ele não fala. Ele não fala. Ele é terrível, ele não para quieto, ele só briga. Eu já falei 1000 vezes, ele não me obedece. É isso que você está colocando na cabeça dele que ele é. Você está falando para ele, você é assim, ele só está te obedecendo. E tá na hora de você se pôr no lugar de mãe mesmo, e não da idealizadora do filho que você gostaria que fosse. Sabe o filho pretendido e o filho real? E não dá para você jogar toda essa carga em cima desse filho real. Sim. Porque a pretensão é sua. É sua. A pretensão não é dele. Assim, então, o que o adulto faz? O adulto para e aprende a lidar com a frustração dele. Exato. De que o que está se mostrando no real não é o que ele idealizou. Mas essa é uma frustração que é minha. Não dá para você transferir para o seu filho essa frustração. É. E isso tem acontecido muito. Eu tenho visto isso em competição de criança na escola.
jogo de futebol que você leva o filho, natação que você leva a filha, locais onde a competição acaba acontecendo e o pai fica muito mais, o pai ou a mãe, claro, né? Aqui para a mãe que eu vou falar, nós estamos falando para a mãe, né? Então, a mãe às vezes fica muito mais envolvida com a situação do que a própria criança. Então, aquilo deixa de ser o prazer do estar praticando o esporte para ser o objetivo de ganhar. Não, mas ele tem que ganhar. Por que ele tem que ganhar? Né? Eu tenho visto isso com uma frequência absurda, Carol. E assim, isso molda a relação. Molda. E se eu tô querendo esse meu filho ideal, eu não vejo o meu filho real, eu não sei como que eu vou ajudá-lo. E ele nunca vai corresponder à minha expectativa, talvez. E isso, olha só que louco, e isso na vida adulta, a psicanálise explica isso muito, né? Eu nunca vou conseguir corresponder à expectativa dela. Sim. Então, qual é a confiança que ela tem em mim? Como é que eu cresço se eu não consigo corresponder à expectativa dos meus pais ou da minha mãe? Como é que eu faço? Isso é uma carga muito pesada. Então, assim, se a criança não está oralizando, e eu queria que ela oralizasse, tudo bem, isso hoje, agora, neste momento não é possível, mas e todo o resto que é possível nessa relação? É isso que a gente tem que olhar. Porque daí você consegue fazer a criança se desenvolver. E talvez isso aproxime dessa linguagem oral que você tanto quer. E se não aproximar? E se não aproximar? Qual é seu plano B, se não aproxima? Como é que você vai ajudar, então, dessa forma? Como é que você vai colaborar? Você tem que recursos que vai ter? ter? Que recurso você vai utilizar? Isso Porque continua sendo um ser humano fantástico, cheio de possibilidades. Cheio de potencial, às vezes com habilidades... Bom, eu tenho visto isso muito com as crianças que chegam no meu consultório com altas habilidades. É interessante, né? Eu acho que você tem um estudo sobre altas habilidades, né, Carol? Que você começou. Tenho muito pouco ainda. Mas a expectativa que as pessoas têm da criança com altas habilidades, a criança ela já entra no consultório com a mãe apresentando um gênio para mim. E aí, a hora que a mãe percebe que ele pode ter altas habilidades para comunicação, mas ele não tem altas habilidades para matemática, por exemplo, porque altas habilidades não quer dizer que a criança com altas habilidades ela não é perfeita em tudo. Sabe, Esther? E os pais já vêm com a primeira fala, olha, ele é uma criança com altas habilidades e, na verdade, assim, já começa a justificar o fato da criança não conseguir escrever um texto e está tendo dificuldade em português. E eu falo, mas viu, é uma criança que precisa de estímulos como todas as outras, que precisa ser olhada como todas as outras. E quando a gente pensa em altas habilidades, já parece que um Einstein entrou dentro do meu consultório. A mãe ou o pai já traz um Einstein para mim. E a frustração é grande, porque tem dificuldade, gente. Tem. E quer saber? Sofre mais ainda. Só para juntar nisso, as pessoas têm uma tendência a falar assim, ó. O autista, ele é gênio. Normalmente, todo autista é gênio mesmo. Ele vai ser músico. Ele vai ser... Você já passou por isso? Sim. Vamos lá. Sim. Não, eu ia falar que, assim, essa questão das altas habilidades, ela acaba sendo duas faces da mesma moeda, quase. Exatamente. Do mesmo jeito que você vai de um diagnóstico em que algo é tido como uma menor valia ali, a alta habilidade, ela vai mais pro outro oposto, mas que também não é saudável e que também não é bom. De jeito nenhum. Né? E essas questões, para mim, dos dois lados da moeda, de tudo, porque tanto faz o diagnóstico, tem a ver, eu vejo, né, uma relação muito grande com a questão das práticas integrativas, à medida que uma grande coisa que as práticas integrativas trazem é que, assim, gente, a natureza é sábia. Cada um de nós tem uma
habilidade. E a grande questão é a gente respeitar, não Exatamente. querer que todo mundo goste do vermelho, não querer que todo mundo o verde é melhor. Não, é um vermelho, é o verde, é o laranja, é o rosinha, tanto faz a cor. É a gente aprender a respeitar a diversidade, é respeitar o outro, cada um com a sua habilidade. E, na verdade, se a gente pensar em humanidade, poxa, quanta coisa rica ia ser construída se cada um Opa. ficasse no seu quadradinho fazendo o que é bom. Né? Uma grande fonte de discórdia que tem é que daí todo mundo tem que fazer o que não gosta, o que não quer, o que não é tão bom. Não, se eu fizer o que eu quero, o que eu gosto, é um caminho, é um percurso, mas as práticas integrativas têm a ver com isso, porque tem a ver com essa visão de cosmos, de humanidade, de uma coisa maior, da gente não olhar só dentro da minha casa e dentro da minha escola, né? Da gente expandir isso e entender que a gente é peça de um quebra-cabeça enorme. E que como pecinhas do quebra-cabeça, se eu ficar no meu lugar, me desenvolver, usar melhor as habilidades que eu tenho, que não são infinitas, mas são as que eu trouxe para que eu possa desenvolver. Você desenvolve as suas. Juntas a gente cria muito mais Sem do que dúvida. se eu quiser ter as suas e você quiser ter as minhas. Sem dúvida. É outro processo. Carol, você acredita que nós vamos ter que finalizar? Isso tem acontecido regularmente nos podcasts. Tem sido uma prática, sabe? Interromper a pessoa e falar que a gente precisa caminhar para os nossos finalmente. Então, vamos. É com dor no meu coração, viu? Porque eu acho que assim, tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para ser conversada. Nós estamos falando de um campo que ainda é seminal ainda, né? A gente tem tanta coisa ainda para estudar, para aprender, para elaborar enfim. Mas eu não vou embora sem pedir 3 coisas para você. Gênio, né? O gênio da lâmpada tem que pedir 3 coisinhas. 3 ui. desejos. E um dos desejos eu já gastei. Preciso pensar outra coisa, porque um eu já usei. Ai, Você meu não Deus. falou nada disso aqui. Então, um dos desejos, eu quero que ela mostre assim. Olha, gente, ela trouxe umas dicas super legais de livros que vão ajudar vocês a compreenderem melhor tudo isso que nós estamos falando, né, Carol? É. Mas antes, não esquece, gente. Inscreve-se no canal. Você tem que se inscrever. Inscrevam-se no canal. Curtam para vocês receberem mais informações. Quer deixar uma dica? Quer pedir um tema? Pode mandar. Escreve aqui embaixo para mim. Gostaria de falar sobre, gostaria de ouvir sobre, enfim. Tá querendo me ver mais? Vamos lá. No Instagram, tô Esther Sartori _ e aqui neste canal do podcast Preocupações de Mãe. Carol, pedido 1. Uma dica para mães que têm essa angústia, angústia de ver o filho ainda na sua fase não verbal. Acalma o coração. E assim, a grande dica é essa. Aceita o que está na sua frente. Para você poder construir junto com a criança, para você se desenvolver junto com ela. Baixa a expectativa. Né? Tem uma frase até que eu gosto muito que fala assim, eu tô... Era o meu segundo Não, mas daí vai ser pedido. outra. Então tá bom. Então não, vai. é que assim, quando a gente fala assim, a mãe fica desiludida. Gente, uma desilusão, ela não é uma coisa ruim. Você saiu da ilusão. E sair da ilusão é bom. Você deixou de se iludir. Olha de frente. Porque daí você consegue ajudar, você consegue entender, você consegue trazer soluções. Sai da ilusão. Isso não quer dizer nem e uma coisa que eu falo, né? Aí ele vai falar, eu não tenho essa resposta, se a criança vai ou não falar. Se algum profissional quiser te dar essa resposta, fique à vontade. Eu acho que é irresponsabilidade. Perigoso. Eu acho uma irresponsabilidade. Eu acho que é uma responsabilidade. Ele vai falar? É como eu falei. Hoje a gente sabe que existe a epigenética. A epigenética é um mundo de possibilidades. Não dá para você afirmar que sim ou que não. Mas dá para a gente procurar recursos para que essa criança se desenvolva.
da melhor maneira possível para ela, no que ela veio fazer aqui, neste planeta e nesta família. Né? Então, acho que isso é para as mães que estão aí na angústia. Uma frase bem bacana. Ai, uma Pra frase, são definir. tantas. Não, eu vou fazer um pensamento. Tá bom. Vou fazer Aceito. que cada um se lembre que quando fala eu sou, a pessoa está falando o Deus em mim é. Isso é muito interessante, porque assim, é aquilo que eu falei um pouquinho da força de criação da palavra. Então, à medida que a mãe fala para a criança, você é bagunceiro, você não presta atenção, ela está falando para a criança que o que tem de divino, a prática integrativa também tem esse conceito. Todos nós temos um pedaço nosso que é divino, né? Então, assim, eu estou falando que o Deus que mora em você é tudo isso. E quando eu falo para mim, eu sou uma desastrada, eu sou desatenta, eu não sei fazer isso, eu estou me colocando neste lugar. Então, assim, são formas de pensar que vão mudando o dia a dia. Né? Não trouxe uma frase, mas trouxe uma contribuição para que as pessoas, devagarinho, uma reflexão, né? vá mudando o dia a dia. Porque às vezes a gente não é, a gente só está nessa condição. Às vezes você está na condição de estar desastrada, na condição de não estar muito bem. E olha, gente, a gente é humano. A humanidade nos permite, sabe? Sim, em algum momento, não estar bem. Sim, a gente está aqui para transformar isso. Exatamente. Mas é cada vez que eu fico no eu sou, reafirmando, né? É isso que eu trago. E a gente precisa começar a transformar isso. E isso vai transformar o mundo das crianças. E daí a frase que eu falei lá atrás, que é: a criança é o recém-chegado do reino dos céus. Ela é a versão 0 quilômetro do negócio. Então, assim, do que a gente vai alimentá-la? Do que nutrir, né? Como nutri-la? Nutrir, né? No seu todo, né? É. No seu todo. O que você trouxe de livro bacana aí para eu ver? Eu trouxe coisas para pensar. A Então, Esther vamos falou pensar. assim para mim: lembra que a gente vai falar para as mães. Isso. Então, eu tentei Então, lembrar nós disso. estamos falando para a mãe. Tentei lembrar disso. Trouxe coisas aqui. Vamos lá. Esse daqui é sensacional. Cadê? Não sei pra onde é que eu mostro isso. Pra cá. Tudo é Linguagem, de Françoise Doutor. Ela é uma psicanalista. Eu li esse livro na época é uma palestra que ela escreve. É a transcrição de uma palestra que ela escreve para pais e para leigos. Então, assim, é super acessível a leitura. Tem coisas incríveis aqui e tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Tudo constitui o outro. Lembra do Paulo Freire. Esse livro é muito bacana. Eu li ele na faculdade e eu falava que quando eu tivesse filho eu ia ler, reli, e é sensacional. Tem dicas maravilhosas. Aqui, esse daqui já é mais específico, né? Trata sobre a questão do autismo, mas dessa questão de que, assim, bem da genética, que é genético, mas existe o epigenético. O que se tem sobre os estudos genéticos? Esse é mais pontual. Tá. Mas também, por que eu trago? Porque muitas vezes os pais, eles ficam, vai num profissional, vai no outro, fica perdido com tantas informações. E com tantos termos técnicos. Com tantos termos e com tantas informações. E tudo depende muito de por onde o profissional está olhando o tal do elefante. Tá? Essa daqui não é a leitura mais tradicional, não é por onde a maior parte das pessoas olha. Começam. Mas é para os pais, eu falo e tenho compromisso com eles, assim, busquem informações, porque os filhos são de vocês. A hora que seu filho tiver com 25, 38, 42, não é a psicopedagoga, não é a fonoaudióloga, não é o pediatra, não é o neuropediatra que vai estar lá. Gente, você falou uma coisa que eu tinha que ter dito e esqueci. Autista cresce. E quem vai estar lá? E vira adulto. Isso, assim, esse era o tema que eu queria muito ter tido tempo de falar, mas a gente volta. Vamos lá. Não, e essa é a questão. E quem vai estar lá? Quem vai estar lá? É o pai e a mãe. Então, assim, eu acho que os pais, tudo bem, eles não são especialistas no assunto, mas eles podem ter algumas informações. Ou não, né? Porque ele cresce como adulto. Sim. É adulto e muitas vezes o pai e a mãe não estará lá. Então, é bom que ele tenha consciência do como ele vai atuar.
com o seu filho pequeno, porque ele vai crescer. Porque ele vai crescer e Vai. a escolha é dele, né? Exato. Eu falo muito para os pais, procurem outras opiniões e escolham o profissional que ressoa com vocês. Eu já mudei de pediatra tantas vezes. Todo mundo. Quem não? Quem nunca? Quem nunca? Entendeu? E não é assim, não é que eu vou contra o que o especialista está falando. Não, mas eu posso questionar algumas coisas, porque a visão de mundo do outro pode não ser a que eu quero. Exatamente. Pode não ser o melhor caminho que eu... Né? É só a gente ver, existem diversas terapias, diversas práticas pedagógicas, e tem público para todo mundo. Tem. Então eu tenho que achar quem é que vai me auxiliar aqui nessa caminhada. Mas eu posso ter questionamentos como pai e como mãe, né? O outro, nessa mesma linha que eu trouxe, é o Todos Hiperativos. Amo. É a inacreditável epidemia dos transtornos de atenção. Esse daqui, na verdade, ele é uma crítica ao tanto de diagnóstico que a gente está tendo de déficit de atenção. Isso. Né, aí é um assunto imenso, mas assim, é nesse sentido também dos pais terem um outro conhecimento. Será que é, será que não é? Preciso dar remédio, não vou dar remédio. O que eu faço? Eu não quero dar remédio, o médico falou que eu tenho que dar remédio. Né? São questões que os pais têm e que são legítimas e precisam ser... preocupações. São preocupações legítimas. Esse daqui é da Louise Hay. Ele fala muito o poder das afirmações. Então, que é nessa linha da gente começar a nutrir coisa boa nos outros. E nos filhos, principalmente. E nos filhos, principalmente. Né? A gente começa para si próprio, começa para os seus filhos, dentro da sua casa. E o mundo vai aumentando. O poder das afirmações são coisas positivas para a gente fazer. Porque o mundo, às vezes, é tão pessimista que a gente se perde. Né? A gente fica com a visão turva. Então, não sei para onde começar. Começa, lê, compra. Vai dar uma ajudinha aí. Eu trouxe um monte de livro para variar. Esse daqui... os florais. Os remédios florais do Bach. Eu ainda não faço a indicação dos florais, mas esse livro ele não é sobre a indicação dos florais. Ele traz uma outra visão da gente entender os adoecimentos. Que é uma visão... O Bach era homeopata. Né? Então, assim, que vai ter a ver com outra visão de mundo, com outra visão de saúde e doença... com outra visão de sociedade, com outra visão de tudo. E que eu acho que, para mim, faz muito sentido. E as pessoas têm que... É uma boa forma de você ter um outro olhar sobre... um outro olhar. E, assim, eu falo que esse daqui é uma leitura para a alma, sabe? Assim, quando você vai lendo e as páginas do livro vão te curando. Tá. Então, lê, porque é maravilhoso. Esse vale. E esse todos aqui, valem, né? Todos valem. Esse daqui ele é mais um livro de consulta, mas é para entender que tem outras formas de entender as questões. A doença como linguagem da alma na criança. Só o título já é maravilhoso, gente. Porque é isso, né? A criança é o recém-chegado do reino dos céus. Ela traz informações que a gente não tem e a gente quer que ela caiba na nossa caixinha. A gente já conversou sobre isso uma vez, a gente quer que ela fique sentada na sala de aula. Hoje, com o mundo de informação que ela tem acesso, quer que ela fique lá sentada escutando a professora falar. Não fica. Não vai ficar. É uma alma que está pedindo por outras coisas, por outros modos. Exatamente. E a doença muitas vezes vem sinalizar que mudanças são necessárias. E a gente, como adulto, precisa começar a escutar esse pedido de ajuda que o sintoma é. Eu acho que muitos dos adoecimentos das crianças, eles são assim, chavinhas da gente ir mudando o nosso modo de entender, para poder trazer mesmo melhor qualidade de vida, melhor dia a dia, sair dessa correria de tantos desafios que todos nós temos, né, hoje. Como mães, então. Como mães. Carol, onde as pessoas podem encontrar você? Como mães, a gente está pronta para cumpri-los, por isso que a missão nos foi dada. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante também, das mães saberem a força que tem. A força que tem. Viu? Para transformar. Eu atendo aqui em Dayatuba, na Clínica Equipe. Eu tô no Instagram, meu Insta é carolina.o.parisi Lima. E meu celular é 11
98931-2571. E qualquer coisa, vocês também mandam mensagem para a Esther que ela passa meu contato. Eu sou super, assim, rapidinha. Gente, vou agradecer mais um podcast com um conteúdo espetacular, do jeito que eu gosto, um papo super bacana, muita informação. Carol, muito obrigada. Eu adorei, achei que foi muito legal. Mais uma vez a gente consegue estabelecer essa sintonia, que é muito bacana. Que eu espero que os outros tenham acompanhado. Vamos lá. Obrigada, Esther. E espero que realmente assim seja de contribuição para que a gente amplie outras formas de conhecimento, outras formas de cuidado, outras formas de entender. Com certeza. Eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, e esse é o podcast Preocupações de Mãe. Você me encontra no Instagram, Esther Sartori _, no YouTube, Preocupações de Mãe, e no Spotify. Gente, muito obrigada. Inscrevam-se nesse canal que só tem coisa bacana. Obrigada, viu? Tchau.